Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Salve. A natureza secreta da vida nos convida mais uma vez por esta proximidade. E saibam todos vós, como sempre que tratamos espíritos da natureza humana e espiritual, em fundamento, o poço vivo, a origem, o fundamento, mais uma vez. E de que assim seja entre nós, e de que assim seja entre todos nós e todos aqueles que aqui estão, num reino adjunto de onde a única diferença é a invisibilidade. E esta diferença tão principal da visibilidade, que precisamos sempre tratar, que nós reconhecemos, nós sabemos, nós entendemos, nós valemos, nós caminhamos nos olhos carnais. E nos olhos carnais foram feitos para a carne, os mesmos olhos de todas as carnes desta vida. Todos se olham e se veem. Se não houvesse linguagem em qualquer parte desta terra, que poderia estar em qualquer parte deste globo, eu de ensejo disso, um poderá olhar para o outro e verá do mesmo modo, das mesmas cores, a não ser que sejam daltônicos, então verão do mesmo modo, apenas sem cores. Isto é muito significativo. Quer dizer que os olhos dos encarnados, como sois todos vós, todos que aqui estão, com exclusão daquele que se pronuncia aqui, se expressa aqui, ele é arrebatador. Toma por excelência a capacidade daquilo que entendemos que vemos. Então, por assim dizer, todos os invisíveis que aqui estão, porventura, estavam nos olhos carnais, como todos vós. E quando estiveram aqui, aos milhares, tão pouco recente, muito mais do que recente, antigos e antiquíssimos, então poderiam tratar como serão estes olhos, desta visibilidade, daqueles que aqui não reinam mais dentro destes olhos carnais. Então, no campo da vida dos encarnados, saibam muito bem disto. O que precede disto, o que formata disto, é o que arrebata depois. Então, a certeza que há olhos carnais tornam-se a certeza dos olhos carnais. Verão como todos vós. E verão entre si. E verão a capacidade de notá-los, senti-los, como todos aqui, apenas com uma diferença. De sua invisibilidade perante os olhos mais prementes da carne, estão um pouco menos, mas a visibilidade é a mesma. Mas também a visibilidade é a mesma de outros reinos, de outras formas de vida, da multiplicidade de outras formas de vida, invisíveis aos nossos olhos, aos vossos olhos, mas não para eles. Então, se estão num peso específico bem grande, os seres que habitam lá, seres com a própria natureza do peso específico que está lá, quer dizer répteis, quer dizer seres que voam, seres que aparentemente estão dentro da Terra,
Será que isso tem um significado para todos vós? Porque assim o é. E quando a sutileza existe, então o reino é sutil. O reino é claro. O reino é transbordante. E todos os elementos ali reinam, como água, como ar, todos os elementos. Até que ponto, então? Até o ponto da quinta atmosfera, do reino destes encarnados, para cima. Depois disto, os olhos com a impressão carnal desaparecem e tem o olho do espírito. E o olho do espírito entra na visão, então ele não está relativamente pequeno ou relativamente grande, é outro olhar. Então até a quinta todos olham do mesmo jeito como estão olhando aqui agora, a impressão é imensa. A impressão da encarnação em várias encarnações são imensas. Temos apregoados em nós os mesmos tecidos, as mesmas dores, os mesmos incautos. Por que precisamos tratar disto? Todos sabem disto. Então, naquilo que não sabem nada, que vem para esta terra, e que tomados absolutamente pelo que está dentro da encarnação, fora dela, este é um grande fundamento do portal da unificação pleito-ecumênico da verdade. Espíritos da natureza humana espiritual. Então a plenitude máxima, compensatória, do reino que advém de tudo aquilo que nos alimenta e sustenta, absolutamente tudo, direto ou indiretamente, ou muito indiretamente. Então basta dizer algo que estamos num reino distinto aqui agora. E estará distinto. Até que podemos anunciar aquilo que se encerra. Este lugar distinto, no interior desse portal de unificação, por seres além da quinta atmosfera, altamente invisíveis, e com um poder imenso da capacidade de ter um cerco dentro do cristalino, quer dizer, cristais, diamantes refinadíssimos, que fazem uma parte entre todos nós, deste grande mundo lá fora, e de todas as cercanias, de todas as atmosferas que reinam por todas as partes. Estamos num cercado. Isto significa que este cercado distinto, dentro da lei, por petição dentro da lei, da petição dentro da lei e dentro do portal da unificação que estabelece-se no reino dos encarnados, que sois todos vós. Estabelece-se que todos os chamados externos, e não aqueles audíveis, mas mais do que audíveis, que nos chamam por todas as partes, cessam um tanto, dão um pouco de sossego, um pouquinho só de sossego. E aqui podemos reinar um pouco mais sossegado. E o que prega isto para todos nós e para todos vós, é algo indescritível. Somos resultantes da potência divina em irradiações que perspassam todos os universos e nos perspassam. Temos a garantia de ser da natureza humana e espiritual, porque no feitio da matriz, dentro do que em absoluto não poderíamos compreender e entender, tínhamos entradas parecidas dessas irradiações da potência divina, que subdividem-se em 7, depois a multiplicidade da subdivisão é infinita. E quando acontece isso, temos receptores, antenas. E as antenas são muito parecidas. Quando elas recepcionam muito parecidas,
somos da natureza humana e espiritual, já que há muitas formas de progressão de vida, muitas e muitas e muitas. Estamos numa delas, num planeta chamado Terra, numa orbe de que este planeta Terra, tanto para baixo como para cima, vivem uma infinidade de tipos de seres. Desde os elementais aos naturais, ao espírito da natureza humana e espiritual, podendo estar todos juntos e estar totalmente separados. Ou podem estar separados. Então, aos que vivem em calores no centro da Terra, há seres que vivem no centro de todos os oceanos, há seres que vivem no interior do Sol sem se queimar. Então a capacidade é inacreditável, e também dos seres que aqui vivem, de outros reinos em progressão. Mas tratamos apenas de algo, as faixas dos campos e das atmosferas da natureza humana e espiritual, que somos todos nós, e estas que se expressam aqui também. E naquilo que reinam, existem modos distintos de reinar, mas é da competência do espírito da natureza humana e espiritual. E o que sempre vamos tratar disto, que se existe um poço sagrado original, de onde toda a água sai deste poço. Depois ela subdivide-se e vai longas distâncias, longas distâncias, longas distâncias, até o ponto que o poço original desapareceu. Nem é quesito de saber, apenas lá onde que se distribui. Utiliza-se lá onde se distribui e recepciona a água. Então, o que quer dizer para todos nós? Qual o poço original? O poço original é que fomenta o elemento água, ele retém o elemento água o máximo que puder e o mais purificado possível. Quer dizer que o original é de onde dá o fundamento desta potência divina que atinge-nos através de irradiações das mais sutis às mais grosseiras, até as vibrações, até aquilo que é visível aos olhos de todos os aparelhos desta Terra. Então, quando da fonte que nos alimenta, caminhamos por esquecimento desta fonte, apenas sabemos que abrimos algo e a água sai em algum lugar. Então a fonte maior é o Criador. A fonte maior, como sendo o Criador, existe algo que a ciência pode dizer pelo resultante dela, e por aquilo que não contradiz, por aquilo que absolutamente não possa contradizer. Quem possa, para poder contradizer, como sempre tratamos, teremos que ter a habilidade de totalidade de nos autorrealizar em todos os aspectos possíveis que significam esse organismo físico, e depois o organismo um pouco menos físico, outro e outro, e realizar esta obra-prima. A obra-prima do conseguinte, do equilíbrio entre todos os vossos órgãos, do equilíbrio da eletricidade de vosso cérebro. Então, quem houver deste divino que possa realizar o próprio cérebro, o próprio tecido, que pode realizar a feitura de vir a esta terra por si mesmo, e a capacidade de ir embora desta terra por si mesmo, que se apresente nestes quase trilhões de seres desta terra, aí sim podemos dizer que poderíamos estar enganados do Criador, porque agora, até a saliva que posso engolir, tudo em absoluto, o feitio vem de graça para todos nós. Nós não engolimos primeiro e vamos realizar a obra de ter a saliva, que faz o coeficiente de um pH
suficiente para equalizar os nossos alimentos em nosso estômago, e equalizar aquilo que poderia os rins realizar isto. O que mais podemos dizer? Então, estão sendo autossustentados. Todo o prodígio de todas as glândulas estão em ação, e as glândulas é um prodígio principal que estão em todas as entradas principais. Então, as glândulas têm uma função mística, o que mais está perto daquilo que mais está próximo daquilo que tratamos. Então as glândulas estão em campos de vida, quase entre um campo espiritual e um campo físico. Estamos tratando de tudo isso. Então o fundamento, por assim dizer, por esta equação exata, só há um modo. O Criador, o imanifestado, aquilo que jamais está na manifestação externa, mas que sustenta toda ela. Então o que podemos dizer a nós mesmos, se não fosse toda essa sustentação? Que caos seria aquilo que pudesse estar vivente ainda ou não? Ou aquilo que não está vivente ou não existe, não está na visibilidade? Quer dizer que a partir disso, tudo demais é insignificante. Este é o fundamento. A fonte que nos abastece e que tem um papel original, depois desfalece o original, e a perversidade da natureza humana, espiritual, vence com aquilo que ele possa entender de vossas vidas, de vossos passos e de tudo que chega, que é tanto milagre, que não dá nem saber o que fazer com tanto. Então o pensamento vem, o sentimento vem, a percepção vem, a consciência vem. Toda a equalização de todo o seu organismo por natureza se faz. Daquilo que vem e vive, daquilo que em aparência morre e transmuta-se infinitamente. Então há um quesito daquilo que fugiu à regra da equação exata. Aquilo que trouxe para nós a possibilidade de entender por propriamente e de que somos só intermediários. Intermediários. Então, parece que ficamos falsos profetas todos nós. Então, aquilo que é o contrário é absoluto, e o contrário significa que saímos da fonte, esquecemos da fonte original, entendemos que somos os tubos, entendemos que a água sai dos tubos aonde nós queremos, por lei, por razão, por eficiência, onde queremos. Significa que nos é dado um tesouro. Ele diz, faça o que quiser com este tesouro. Um tesouro inacreditável. E sempre tratando o fundamento do portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. A intenção, o intento destas ordens juntas é trazer o original e diz, não sois canos, nem a subdivisão de canos, e também não sois o fabricante do elemento. O elemento está na fonte. Sem esta fonte não há cano, sem esta fonte não há nada. Não há vida, não há organismo, não há possibilidade de nada. Quando isto é revelação, nós partimos do princípio e da fonte. Quando partimos da fonte, aí nós temos uma revelação que inventamos todos os modos seguintes aos nossos passos. E se tivermos revelação disso, dizemos, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai, onde estou? Onde estão todos que me acompanham? Onde estão todos que acompanhei? Onde estão todos que tiveram a capacidade de realizar a obra de um tal caminho
e que nos entendemos dentro que todos estão, do mesmo modo esquecidos da fonte. Da fonte. E da fonte e da fonte. Então toda a água, todo o calor que está em todos vós, é incalculável o tempo de existencial desta água. Então, mais do que toda ancestralidade possível, este elemento reina. É como se estivesse umas bilhões de anos em vossas células agora. Tudo antiquíssimo. A poeira que está aqui. Quem realizou a poeira? Antiquíssimo. Tudo em nós antiquíssimo. Só a nossa imbecilidade está aflorada em um aspecto. E em aparência alguma coisa que entendemos de que nós somos. Então quando sentamos na cama pela manhã e o ar que entra em nosso nariz e todos os elementos que fazem a vida ali estão, que não sabemos do que entendemos, do que seja, de que estamos sentados, pela razão que estamos sentados ali, pelos motivos que estamos, por onde serão nossos passos, por onde serão os nossos endereços, os nossos intentos e tudo, estão na magnitude da originalidade ou da sequela dos efeitos. Como levantamos de manhã, tudo que entendemos na vida caminhará. Então tudo aquilo que esteja no prodígio dessa ancestralidade, desse milagre, torna-se um objeto. Aí nos tornamos um objeto que engrena em outros objetos, que engrenas em outros objetos. Olhamos para nosso semelhante, eles são objetos. O outro semelhante que olha para nós também o é. Quem são? Então saibam que quando sair, esquecer, estamos longe da fonte. O contágio desaparece. Tudo isto é tratado e trataremos sempre assim. O contágio, para ver o contágio, precisamos estar mais próximo da fonte. Porque temos a potência da fonte. E a potência da fonte, quando ela alcança uma potência maior, entramos no reino do contágio. Contágio quer dizer o seguinte: encarnados, desencarnados, semi-desencarnados, seja o que for, podemos ter o contágio deles, como aqui a Sofia tem. Contágio. A visão direta que depois da quinta atmosfera, que o que impregna a capacidade de ver carnal desaparece. Então a visão é absoluta, é veloz, tudo é veloz, tudo é rápido. E quando dentro do interior do contágio, então a potência de que reina uma árvore, a capacidade da natureza humana e espiritual em contágio com a árvore, tem contágio. Se não encostamos a mão, ela tem uma casca lisa, ou ela tem uma casca grossa, ou ela é alta, estreita, larga. Só isso que sabemos dela. A potência divina, arbórea, e o contágio dela é a coisa mais extraordinária do mundo. Mas somos castigados, porque só numa velocidade baixa, uma velocidade encarnada do esquecimento, no contágio desaparece. Encostamos a mão, tateamos assim, só isso. Então o que será? O contágio entre seres da natureza humana e espiritual, numa velocidade e numa potência maior. Como será este contágio? Então saibam todos vós, se existe algum contágio distinto aqui, porque aqui reina uma potência um pouco maior, por empréstimo. É por algo que está ativado, e que está na ancestralidade ativado, não na primeira camada que por acaso saiba daquilo, e que está anestesiada, e que está numa velocidade baixíssima, e de que o contágio desapareceu. Dentro do que entendemos em nossa vida, entendemos os nossos semelhantes, e os outros também.
Quer dizer que a capacidade de estarmos em contágio desaparece quase que por completo. Não existe distância por contágio. Mas existe distância para a carne. Mas isto não é maravilha do que tratamos? Somos executores de nós mesmos. E o executor de nós mesmos se afasta da fonte. Faz o veículo de si mesmo. E esse veículo de si mesmo levará para todos os enganos possíveis. E como o engano se torna tão profundo, e tão distante, e tão longínquo, já armamos nossos lares no longínquo mesmo. Então, neste efetivo, seres existenciais todos nós. Não existe nenhuma diferença de seres existenciais que estão aqui, encarnados, desencarnados, aos centenas, desencarnados, contudo, tão com a vigência exata e absoluta como todos que aqui estão. Então saiba, existia um lugar e um tempo diferente deste tempo, onde o contágio entre encarnados e desencarnados era absoluto. Tanto fazia estar encarnado ou desencarnado. Sabiam disto? E olha o que aconteceu. Então o contágio não se sabia nem direito se estava encarnado ou desencarnado. De uma civilização muito anterior a que tudo o que a ciência pode trazer. Muito, muito, nesta ordem. Então eram transeuntes nesta terra, sim, como encarnados. E quando desencarnavam, tinha o contágio entre os seres que continuavam aqui. Quer dizer que quem desencarnava não se torna um espírito fantasmagórico. Nós, todos os encarnados, são espíritos fantasmagóricos, piores que qualquer espírito desencarnado ou igual. Sem contágio e engano, somos monstros, devastadores, enganosos, trapaceiros, conosco mesmo e com todo o mundo, onde a capacidade de não trapacear é inexistente, porque o que entendemos de nós interiormente, podemos trapacear à vontade e ninguém está vendo, e ninguém saberá. Só que, para aquela visão, tudo saberá e é. Tem realidade tão grande como este piso. Por isto há a justiça e a lei divina. De outra forma, nós poderíamos esconder em nossos bolsos internos e ficaríamos livres de tudo. Por obséquio disto, aqui reinamos. Então, se trouxermos numa boa, se trouxéssemos para todos vós, tudo aquilo que poderia trazer para cada um de vós, como seres afastados da origem, e não importa a origem nem do que esteja, o tamanho que esteja afastado, e trouxesse uma boa notícia. Que boa notícia que nós poderíamos dar. Sendo que todos os apetrechos da sobrevivência humana facilitam-se dentro da mecanicidade e desfacilitam-se da natureza humana e espiritual, tornando um obséquio da mecanicidade então algo, vamos que possamos trazer as boas novas para os seres que possam ouvir, saber e revelar-se. Há boas novas do portal da edificação, sempre será para todos vós. E no edifício disso, as boas novas é que sois um milagre e um mistério profundo. As péssimas boas novas é que estamos esquecidos disto. Realizamos a obra ao contrário.
Fiquemos fracos ou quase inválidos. Todo o milagre desapareceu. Temos dores musculares, ósseas, do cabelo, da pele, do tecido, do coração, dos rins e de tudo que é possível. E temos uma civilização que tem medicamento para tudo isso, em todas as partes. E pagamos caro. E ficamos felizes ainda porque pagamos caro. Qual a boa notícia? A boa notícia que a extravagância do que entende de vós fez corroborar coletivamente com um desastre como está lá fora. As boas novas. Trazemos que o fundamento é uma equação exata. Primeiríssimo lugar, o Criador, Deus Todo-Poderoso. Como quiserem traçar. Primeiríssimo lugar, já que em absoluta e totalidade, sem nenhuma possibilidade de discussão, nós somos mantidos. Do mais jovem aqui, poucos anos antes disto estava onde? Daqui a pouco, talvez os mais idosos, incluso este que se manifesta, faz manifestar, onde estará? Quem regulará isso? As leis exatas. O fundamento é caminhar pelas leis exatas. Se essa lei exata, esta equação exata, ela for um fundamento de nossa vida, que é como entramos e como saímos. De que tamanho é entrar e sair? De que tamanho é deixar tudo aqui e partir? De que tamanho nossos passos? E de manhã, pela manhã, quando sentamos, e quando em primeiríssimo lugar o Pai, e de que podemos ser intermediários disso, porque recepcionamos todas as possibilidades. E quando temos a revelação disso, a revelação, como sempre tratamos, o que significa a revelação? Onde não existe uma vela acesa, existe a capacidade de saber o que há naquele reino. Por isso chama-se revelação. Traz revelação, fazer de volta a vela que acende. E quando ela acende, ela traz a notícia exata daquilo que ela acende. Indiscutível. Então, se pela manhã nós tivemos a revelação de que somos totalmente produzidos dentro do feitio disto, e de que é um milagre mais do que ancestral, mais do fundamento de toda a compreensão humana possível, de que a água que está em vosso corpo, ela é tão alienígena, tão antiga, tão antiquíssima, que poderia estar numa coisa tão recente que essa mesma água poderia estar no corpo, no organismo físico, daquilo que fez atrocidades, daquilo que fez santidades, daquilo que tudo que é maneira. Então são elementos indizíveis de uma equação exata. E se temos uma revelação e não apagamos a vela, vamos andar no mundo. E vamos notar principalmente desta revelação de que tamanho estamos caminhando, de que tamanho o esquecimento que estamos caminhando, de que tamanho que tem a propriedade, de que, como em tudo que recepcionamos, e temos direito de utilizar tudo isso do jeito que quisermos, e nos afastar de tudo isto, e dizer assim, meu Deus, meu Pai, e se for engano? Este se for engano não existe, porque a confecção nossa que fizemos de nós mesmos, e do que entendemos de nós, não existe o engano. O engano está em tropeços casuais, rápidos nesta vida.
Então saiba, mais uma vez, que existe uma fração de contágio entre nós. Este contágio, ele vem de uma velocidade de potência maior daquela sistêmica que está reinando no mundo, e de que todos não entendemos nada, e que não sabemos nada, e que vamos realizar a obra por nada, e assim vamos caminhando nesta terra, nem sabendo direito aquilo que realizamos por nossos semelhantes, e por toda a pátria de todos os seres da natureza humana e espiritual que reinam por todas as partes. Mas se esta vela estiver acesa, ela está acesa. Se ela se apagar, apagou, não encaixa mais a vela, encaixa aquilo que entendemos de nós e ficamos totalmente tomados por ela. Quem? Aquilo que não morre, aquilo que persegue a vida e viverá. E quando ela é totalmente tomada, é como se tivéssemos tomado fisicamente, externamente, por uma grande lepra gigantesca. E tudo isso nesse grande mundo, que por assim dizer, que a vigília do tempo, o campo do tempo, ele é absoluto. Então tudo nos toma, o tempo nos toma, os olhos da carne nos tomam. Se tivermos a revelação disso, surge algo, um corpo novo lá dentro, mais refinado, ele começa a acordar. E ele entende de contágio, ele entende de certeza. Ele está no estado original, novo. Só que saibam, aquilo que nos toma é tão absoluto que ele está absolutamente dormente, talvez há milênios. Então, na competência destes seres que aqui estão se manifestam neste lugar. E a possibilidade de se manifestar é deste lugar. E a possibilidade de não haver engano é deste lugar. Porque poderíamos tratar de enganos, fortalecer enganos, fazer templos dos enganos. Poderíamos ter a faculdade de uma voz que entra dentro e faz crescer e ficar maior. E estaria com centenas ou milhares de seres aqui, escutando Raquel e Sofia. Talvez nisto que está gravado, tudo isto que tratamos, não adentra ao esquecimento, ao engano, não cabe. Como não cabe uma chave na porta, não cabe. Porque todos vivem absolutamente no campo da potência menor e do engano em multiplicidade mil. Mas podemos andar com uma vela acesa e ir para onde a residência nos faz ir, e nós vamos. E para onde vai que nós vamos? De que ela esteja acesa, existe um indicativo para o espírito. E o espírito nota aquilo. O que é o espírito? As inteligências que fazem todos os reinos. Se ela apaga, o engano é tão grande que não adianta bater nas costas, do lado, na frente, empurrar, fazer o que quiser. Tomados. Se essa vela estiver acesa, existe algo que se aproxima de nós pela vela acesa. Entra onde a vela clareia. E existe algo que tem um indício para nós. Não precisamos realizar nada. Damos um indício. Temos o arroz suficiente e o arroxo suficiente. E temos a revelação suficiente de que nós nos tranquifiamos. E de que justificamos e santificamos. E ficamos algo terrível. Todos os predicados que adentram para nós, a razão humana, não tratamos, são muitos. Então a razão que seja consorciada com todas as razões externas,
Então quer dizer que nós ganhamos a capacidade da razão. E ela sempre é razão. Como é a razão original? Nós não sabemos o que é a razão original. Somos um coeficiente de razões. Qual a razão original? É um predicado que numa velocidade maior faz um predicado de uma equação da vida e da manifestação da vida. E quando a razão ela é um manifesto coletivo, por assim dizer, ela se efetua no núcleo de muitas razões ao mesmo tempo. E ela perde a potência divina para a originalidade. Então não podemos dizer para todos vós e todos que aqui estão, sabem, temos um segredo que sempre contamos. Estamos tratando com encarnados, mas também estamos tratando com desencarnados lúcidos, com uma vela acesa na cabeça imensa. Ele que tem um chamado para esta terra, porque os laços que teve, alguns laços precisa retornar. Então não adianta ajoelhar, pedir, nada, os laços tomam e quando vem está aqui. Se a vela apagar, então estamos tratando disto com seres revelados. Revelado significa que é o começo do retorno. Revelados não quer dizer que é o final, que é a pólice final do ser da natureza humana espiritual. É a pólice primeira. Porque na pólice primeira de estar revelado, tudo aquilo de que faz, de que põe conta e de que retira a potência divina e nos faz imbecilizados, começa a fechar-se no outro. Então andamos pelos nossos próprios restos encarnados, como se não existisse nada. E caminhamos mesmo até pelos ossos, pelas ancestralidades de nossos ossos, de tudo que já existiu aqui, como se não fosse nada. Esse como se não fosse nada quer dizer que chama-se algo que recebemos dos nossos tecidos, da pele, a sensibilidade. A sensibilidade de vossas mãos indica que não estão queimadas, rasgadas, esmagadas. Sabe por quê? Porque tem sensibilidade. Sem a sensibilidade no pé e das mãos, estariam em ossos caminhando aqui e entrando aqui. Quer dizer que é uma equação exata. A sensibilidade é o grande diretor daquilo que possa manter a eficiência e de que possa manter dentro dos dons sagrados e manter-se. Começamos do começo, os tecidos, a pele, no assim que começamos, sensibilidade. Então, onde não há sensibilidade, que pisamos em tudo como se não fosse nada. Se nós treinamos em tudo como se não fosse nada, que fizemos a regra dessa sensibilidade, onde todos os nossos instintos naturais desapareceram. Os instintos, como já tratamos, tem muitas camadas. O instinto mais grosseiro de todos é aqueles que não podemos nem alicerçar a capacidade dentro do instinto de reencontrar um elemento e a se alimentar. Do instinto, do tato, do alimento, este é um. E vamos, instinto que já tratamos disso, aí vamos chegar no instinto e na sensibilidade emocional, adjunta a todas as outras. Se ela perder a sensibilidade, então podemos saber que, no apogeu de Deus, se acontecer a insensibilidade, podem os homens matar uns aos outros, atropelar uns aos outros, de todos os modos, como não existisse nada. Atrocidades como estão acontecendo neste mundo. Não? Se não existe um instinto orgânico, podemos nos alimentar de tal modo que o organismo não suporta mais
E vêm doenças não contagiosas, daquelas que degradam os tecidos. E assim por diante. Sensibilidade. Sabe qual é o contrário da sensibilidade? Arrogância. Arrogância diz por si mesmo de que no limite que ela possa realizar nesta terra, porque cada um tem seu limite, ela faz pelo que absolutamente ela entende. E a sensibilidade, quando temos uma vela acesa e a sensibilidade, caminhamos no mundo, então somos intermediários de algo. Mas também nesta sensibilidade sabemos que estar encarnado não é simples. E estar encarnado não é simples, e estar encarnado significa que o apogeu disso é de que não existe daqui para frente. Prova numa equação exata, absolutamente exata, que daqui para frente não existe. Estamos aqui porque todos os laços possíveis em nossas jornadas nos puseram aqui, retornando a estar encarnados. Então só tratamos de equações exatas, isto é indiscutível. Podemos discutir isso? De outro modo, porque estamos aqui? Será que na alegoria de toda a inteligência possível que rascunhamos para nós mesmos, resolvemos estar aqui, nesta terra, encarnados? O apogeu disto é assim: quando temos uma vela acesa na cabeça e temos uma revelação disso de noite, então ficamos gelados, congelados, estremecemos, temos febre, exatamente porque o que significa estar vivo, recepcionando tudo do Criador, estando nesta terra, a correspondência é gigantesca. Então gelamos, congelamos, temos febre, temos tudo. No apogeu disto, onde caminhamos e tudo está distorcido, dentro do engano que entendemos, nós distorcemos o que está distorcido. Isto é o apogeu. Apogeu. Aí vamos fazer do distorcido distorcer. Este é o apogeu. Então, se estamos revelados, é o campo de ação de estar revelados. E congelamos ainda mais. Sabe por que congelamos ainda mais? Porque fomos e realizamos a obra daquilo que está distorcido junto. Torcemos juntos. Mas, se dentro de tudo isso encontramos, sabe que primeiro que fazemos é apagar a vela e jogar bem longe. E tudo fica igual. Mas é isto, e é uma equação exata, e não há o que mude. O distorcido quer dizer que distorce junto. E não é capaz de uma parte do torcido sair por si mesma. Ele está no torcidão. Torcido. Como ele sai do torcido? Tem que distorcer. E tem que distorcer tudo para cada qual ter a chance de não estar naquele torcido. Seja o que for. Quantas velas apagaremos no próximo dia que vem o sol e ilumina esta terra em nossos olhos carnais? Então somos chamados para isto. E somos chamados para não trazer a glória para cada um dentro da eficácia daquilo que possa realizar, mas trazer a revelação de que vamos apagar todas as velas possíveis daquilo que precisamos distorcer. E vamos fazer disto como se não fosse nada. Naquilo que não fosse nada, quer dizer que naquele lugar que está insensível, sem vestígio nenhum do instinto. E todos os nervos foram queimados
Então não sentimos nada. Se queimássemos todos os nervos deste braço, ele não existe. Então isto não é para ficar triste. Isto é para ficar, para trazer algo. Um ar rarefeito pequeno. Mas referindo-se aqui a estes seres que se expressam aqui, poderíamos trazer um distorcido torcido e todos ficariam muito felizes, porque não precisariam mutar em tudo que compatibiliza ou incompatibiliza, o que faz o rigor ou não rigor desta vida, e de que faz o milagre, abre somente a ficar em nada. Sempre o que temos tem um critério. Este critério tem duas possibilidades. A fidelidade que entendemos de nós ou a fidelidade do Espírito. Só essa. Dentro de uma equação exata, ele não tem aquilo que possa estar um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá. A fidelidade que entendemos de nós é aquela que é resultante de algo de nós, das profundezas da superfície, que realizou esta obra. Quando a revelação disto, será que podemos, dentro de uma sensibilidade e outra, saber que temos aquilo, sabe aquilo dentro de nós? E pusemos num canto que ninguém vê, bem quietinho, aquilo. Sabe o que é aquilo? É o contraponto da leveza, é o que pesa. É aquilo que é escuro e não é claro. E isto está num modo, de um lugar, onde temos a competência que escondemos tanto, que jamais poderia saber alguém disto. Isto é mais visível que vossos pés, que vossos cabelos. É mais visível que toda a estadia aqui, pelo Espírito, já que eles não têm a visão da carne, eles têm a visão. Então a visão da carne, podemos esconder. A visão da carne vem até aqui e escondemos aqui. Não é simples? Mas se houvesse apenas a visão da carne, o despeito do que poderia ser a progressão da vida já seria e está em comando. Então todos vós, filhos desta vida que conclui o próprio mistério em si mesmo, dentro de uma equação exata, e de todas as equações que trouxemos exatas, é indiscutível. Tudo que discute a equação exata está falando sozinha. Então tudo que discutimos fora da equação exata, falamos sozinho com nós mesmos, para lá e para cá. Como autistas no mundo, onde seu próprio mundo apenas ele reina. E todos esses autistas que vêm para esta terra, onde apenas vai existir o reino onde ele reina, é que já passaram do limite. E reencarnam, passando do limite. Passaram do limite. Então, não há um préstimo de um castigo. Ele fez por si mesmo o que passou do limite. Então sua totalidade está fragmentada. Mas ele representa isto para todos nós. Relativamente somos um pouco autistas quando falamos com nós mesmos de tudo que pode ser discutível. Na alegoria permanente que entendemos de realizar a vida, conduzir a vida e vivê-la.
Então a vida vive em nós. A vida se faz por nós. Temos tido os eflúvios da vida por nós. Aí podemos dizer assim, a minha vida. Podemos mudar a ordem. A vida que se manifesta e faz em mim. Que tal? E tudo que se manifesta e faz, por realizar a obra que possa me manifestar. Então, isto é um mantra sagrado. É o contraponto. Já que quando realizamos isso, pomos em xeque tudo. Tudo. Aquilo que entendemos de nossa vida. Já que é a vida que faz a vida, desde o princípio, desde o fundamento. Aí está, e ela faz a vida. E faz a vida, e faz a vida, e faz a vida. E faz na vida no epicentro do que recepcionam como antenas, e que recepcionam, e recepcionam, e recepcionam, e faz a vida, e faz a vida. Então a vida que faz a vida é ancestral. E ela prova por si mesma que tudo aquilo que nos distanciamos do original, realizando a obra de distorcer a verdade, não viver a verdade, prova por si mesmo. Cuidado com a luz. Qualquer tipo de luz artificial deste mundo interfere na competência desta potência divina em nós. Sendo faz uma porta que abre para este grande mundo apenas por isto. Que a pressa não resida aqui. Sempre temos uma encomenda. E cada vez talvez ela fique um pouco mais curta. A encomenda de dizer que quando tem uma vela acesa que ela não apaga. E sabemos exatamente todos os ralos onde a potência divina em nós vai. E de que a sensibilidade volta-se um pouco. Que o instinto volta-se um pouco. Que o horror volta-se um pouco. Que a febre volta-se um pouco. No regimento disto, garantimos que esta potência divina que adentra em nós e nos realiza, potencializa-se. Sim. Então, uma bateria potencializa-se. Se ela esvai, ela não é uma bateria. Se entra e ela esvai, não é uma bateria. A bateria é um condensador, é uma potência de vários tipos de potência. É muito simples a razão disso. Então, se a sensibilidade e aquilo que somos tomados porque entendemos de nós como imbecis, e ela tem uma revelação disto, temos algo por nós. Então, quem se manifesta aqui diz, haverá algo por vós. Se apagar a luz e apagar a vela, por lei, não há quem faça, alguém que faça fazer a vela acender outra vez. No apogeu disso que estamos tratando, tem uma potência a mais, que é todo indicativo crístico da era mais moderna, já que das eras mais antigas de seres como Cristo, muitos deles trouxeram a mesma mensagem. Em primeiríssimo lugar o Pai e a potência dele. E se a fé que representa isto, representa este papel, for do tamanho minúsculo, será o suficiente para fazermos o milagre que quisermos, ou seremos mendigos desta terra, tendo ou não tendo.
Se esta potência estiver exacerbada, existe um ímpeto. Um ímpeto de que possa haver uma passagem. Um ímpeto para ter contágio com algo mais sutil. Para ter contágio. No reino do contágio. Então existe uma passagem para cada um de vós. De onde estiverem, que esta potência estiver. Faz parte da lei e do direito de todos aqui e dos bilhões de seres que estão nesta terra. Terão o direito disso, só precisarão ter a revelação disto e a pujança de saber que se dividiram-se. Algo rachou entre algo e outro algo. Como na Gênesis, ficamos marcados porque ficamos transfigurados, trabalhamos para um lado e para o outro. Quando esta potência for suficiente, e esta passagem se separa dentro de uma maneira incorruptível, a atração é absoluta, e uma velocidade muito mais que entendemos, faz-se adentrar esta passagem. Quando adentramos esta passagem, algo que sempre o é como encarnados, entramos no reino, no indizível reino do descanso. Já que a premissa maior de que todos precisam, é um descanso de tanto cansaço. No apogeu máximo de caminhadas e caminhadas, de que poderia ser insignificante, menor e mais profícua. Neste rito de passagem, que significa adentrar e estar no reino do descanso, não é um descansinho, é o descanso do descanso. Toda a posse desse civilizatório não nos deixa estar cansados totalmente, nos dão muitos tipos de confortos possíveis para a totalidade do cansaço não existir. Mas um estado de totalidade de cansaço. E temos um descanso. Então, estamos no reino dos céus, no reino dos orixás, no reino de uma potência onde nem precisa haver paisagem. E conquanto isso, uma velocidade muito grande dentro de um rito de passagem, estamos em gratidão, vai estar na gratidão, porque é inexorável que um extremo cansaço e um extremo descanso leva à gratidão. Teístas, ateístas, seja o que for. E tudo aquilo que entendemos nós desaparece, é arrancado em desespero. Então somos a partitura da natureza humana e espiritual em totalidade desta potência divina. E quando em gratidão máxima, velozmente, como vamos tratar velozmente agora, entramos em oração, já que oração na terra de Oxalá, que significa a irradiação máxima, no desígnio que poderíamos dizer que significa a fé do contágio máximo da criatura com o Criador. Então ele não precisa olhar para cima, nem para baixo, nem do lado, nem nada, porque ele tem a revelação que só a potência divina o realiza. Se a potência divina o realiza, o que realiza em nós é o Pai, e ele não está sentado num trono a 1 bilhão de quilômetros. E se entramos em oração, significa que essa contágio entre nós permite que possamos entrar nesta estadia, porventura, mesmo que seja do tamanho de um dedal,
deste descanso, desta gratidão e deste estado de oração, e de que esta passagem será um por um. É uma passagem onde entra um ser pelo outro ser em sua totalidade. Ele não é isto, nem aquilo, nem aquele outro, e o outro também não é. Então não é uma entrada coletiva, que podemos separar 10 nomes e meter tudo junto. 5, 3, 2, não. Só um. Quando entramos em oração, então vamos levantar as mãos para cima num único desígnio só. Estou pronto. Estou presente e estou pronto. Muitos seres invisíveis aos vossos olhos estão aqui, com o intento de estar com cada um de vós. 3 alianças para cada um de vós. A primeira, a partitura de todo ser encarnado e desencarnado que precisa estar junto da dificuldade imensa de estar neste grande mundo lá fora e de que aqui pode estar no apogeu de um contágio com cada um de vós. E ele tem febre por isto, precisa disto. E que tenhamos a mesma febre. Segunda partitura, aquilo que temos num contingente de ligação de um guia, e de que este guia está tão longínquo, já que estamos tão enlouquecidos, tão arrogantes que não há como se aproximar, e que ele pode se aproximar agora. Um terceiro contingente, seres que podem, através do que indicar, do verbo e do poder que tem e que foi dado para vós, descreverem algo do que precisam. Então estes seres vão estar no apogeu disso, realizando esta obra, através de cirurgias pequenas, médias, grandes. Aqueles que sabem exatamente que precisarão de 1, 2, 3, 4, 5, uma só, seja o que for. Então, daquilo que tratamos, em primeiro lugar, naquilo que compõe esta tríplice, seres próximos desta vida, de outras vidas, ou desta vida que não estão mais aqui, seja o que for, faz parte da contingência de vossos reinos de vida nessas vidas todas. Muitos serão trazidos, muitos estarão por si mesmos. Apenas algo que precisa: estarem totalmente despertos de suas condições. Então fica para vós todos, fica para nós. Está na feitura. Eu quero Sofia, pelas mãos deste, que haverá por sinal outro que se apresentará, e é tão distinto, em contágio total e absoluto. Isto quer dizer que a potência divina, onde possa estar acumulada, é algo indescritível. E todos estes seres, no fundamento e no princípio, tão simples, seres da natureza humana e espiritual, que estão invisíveis e que são um milagre. E dentro de um esquecimento imenso, eles entendem de suas vidas, como ainda eles entendem das suas vidas, e querem comunicar algo de que entende de suas vidas. O que será que ele possa dizer?
O que será que eu gostaria de segurar? Estamos tratando assim. Se trouxermos a possibilidade de seres especializadíssimos na contingência daquilo que possa dizer de cirurgias, porque assim o entendem, das profundezas a tudo, serão atendidos dentro da lei. O apogeu disto é que estarão todos assegurados que não estarão curados para descurar o próximo, por exemplo, então o que é para nós que pode se figurar no reino de Oxum, no reino de todo emocional, daquilo que se sente e do que significa a amorosidade. Significa que quando numa velocidade maior, não uma divisão de mais ou menos, somos amorosos. Tudo se fez por realizar. Podem abaixar as mãos. E existe algo mais. No último rito de passagem, que é a consagração. O feitio da consagração é mais do que sentir pelas mãos. É sentir pelo topo da cabeça. A consagração, ela sempre vem eminente de todo este caminhar e de toda a fidelidade deste caminhar. É fácil revelar que a consagração, num estágio muito curto, dentro do tempo e dentro do campo do tempo crístico, fez-se avaliar por isto, que não está no cálice de sangue de seu próprio sangue, e de que significa que a potência divina, simbolizando a potência divina no cálice, consagra-se a vida, o poder e a vida do Pai, e de todo existencial porventura, da onde se manifeste. Incluso nesta consagração, o grande mistério do Espírito Santo. E naquilo que significa o Espírito Santo, significa para a Sofia o apogeu da Trindade mística, dos orixás, que transcende aqueles conhecidos, porque já não são conhecidos. Não há nomes, mas são agentes por tudo nesta terra. Que assim seja para todos vós. No ato cirúrgico, seja do que for, ele atinge a profundidade e depois vem para o coeficiente externo que tem 10 vós externamente, e de que é muito veloz
e precisa de todos vós, convalescência de 3 dias. Às vezes pode entender de que piore, pode haver um pouco de cansaço, um pouco de manifestação no estômago, um pouco de cada coisa, depois desaparecerá. E o número de vezes destas cirurgias são distintas para cada um. Estará escrito. Recordem do portal da edificação, na próxima manhã, quando sentares em vosso leito. Estarão revelados de tudo que tratamos, ou apagarão correndo a vela. Que esta paz vive e ativa. Que esta paz vive e ativa percorra todos os nossos ânimos, que é uma multiplicidade de camadas de ânimos. Daquilo que sabem vós, de vossa vida neste campo de vida, desde o que está aqui até o que entende de vós aqui. E daquilo que não sabe nada de vós, que traz de todos os percursos anteriores e traz seus efeitos. Que assim seja, está encerrado, lentamente podem sair. Salve, filhos e filhas.